Bom dia! Hoje é dia 14 de janeiro de 2021. Muito bem, hoje o assunto que nós vamos refletir juntos é: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. É uma carta de Paulo a Efésios, capítulo 5, versículo 14. E hoje nós tiramos os nossos estudos dos seguintes locais: Ceifa de Luz, Fonte Viva, o Livro de Esperança, Pão Nosso, Rumo Certo, Segue-me e Vinha de Luz, e de uma música da minha cunhada, a pastora Ludmila Ferber. Muito bem, hoje nós vamos falar, vamos começar primeiro lembrando dessa carta de Paulo a Efésios. Efésios era a Turquia da atualidade e era o mais importante centro comercial da Ásia Menor. Diferente das outras epístolas de Paulo, que não foi escrita com a finalidade de resolver problemas específicos de algumas igrejas ou corrigir ensinamentos, que tinham sido deturpados. Ao contrário, Paulo enfatiza os recursos espirituais que os novos cristãos receberam a fim de cumprirem o propósito de Deus para a sua igreja. Ele chegava a adverti-los para que permanecessem nesses recursos para assim viverem em amor e unidade. Muito bem. É interessante, mas a nossa reflexão de hoje nos remete à necessidade de nós nos conscientizarmos do grande potencial que deverá ser despertado dentro de nós mesmos, no caminho da vida superior, no caminho da vida espiritual. Vamos juntos hoje trilhar com muito amor, com muito cuidado, mas principalmente, amigos, com muita responsabilidade, para que ao sairmos hoje da nossa reflexão, nós possamos nos comprometer na reformulação interior e não apenas no envolver, para que nós possamos ter mais comprometimento com tudo que nós fazemos. E para isso, nós precisamos ir além da crença. Nós precisamos confiar, nós precisamos nos entregar, igual o menino dessa história que eu vou contar para vocês. Uma vez aconteceu um incêndio de grandes proporções num prédio. Os bombeiros chegaram, tiraram todos do edifício. Quando eles pensaram que tudo estava sob controle, ouviram um grito desesperado. Era uma criança na sacada do 10º andar. Não havia mais jeito deles entrarem no prédio para salvar esse menino. E uma única solução seria pedir para que a criança pulasse. E assim os bombeiros estenderam aquela rede e pediram para que ele se jogasse. Nossa, uma rede lá do 10º andar, você olha, deve se parecer uma coisinha pequenininha, né? Mas o menino não tinha coragem. Foi quando no meio daquela multidão apareceu seu pai, que, desesperado ao ver o filho lá em cima, abriu os braços e disse: "Pule, meu filho, o papai vai pegá-lo aqui embaixo." No mesmo instante, o menino se atirou e foi salvo. Pois é, em alguns momentos difíceis, nós precisamos confiar e nos entregar, sabedores que o Pai está por trás de tudo. A luz, queridos, já está acesa. Jesus nos despertou com a luz do Evangelho, da Boa Nova, do amor ao próximo, do amor a si mesmo, do amor a Deus, nosso Pai. Esse foi o principal ensinamento, a principal luz que o Mestre acendeu na escuridão dos nossos corações. Lá na ponta do nosso caminho está Deus, o nosso Pai, de braços abertos, gritando na voz que ecoa em nossos corações: confie, se entregue, se jogue, eu estou aqui. Porém, cabe cada um de nós levantarmos, Nós somos, diz aí, por aí a frase que eu não sei de quem é, os arquitetos do nosso destino, mas também, ao mesmo tempo, somos os obreiros, dessa obra. Pois é, nós precisamos, amigos, senhorar o próprio caminho. E como que nós podemos fazer isto?
sairmos das lições decoradas e passarmos para a linguagem de ação. O que dizemos, nos diz Emmanuel, apenas nos mostra por fora, mas é o que fazemos que nos revela quem somos por dentro. Então, não é com os lábios, mas são com as mãos que nós mostramos quem somos. E o Criador nos abençoou confiando a cada um de nós, né, tarefas que devemos entender como intransferíveis. Por que intransferíveis? Porque Deus, o Pai, nos confia e não simplesmente nos deu aquela tarefa, Ele confia. Quando a gente fala na palavra confiar, né, nós estamos indo além. Às vezes achamos que não somos capazes, mas quem confia um filho seu a alguém que não conhece? Não é verdade? Quando você vai precisar sair, você tem um filho pequenino, você olha os teus filhos e você analisa a capacidade, as dificuldades. Às vezes você não vai deixar aquele filho pequeno com aquele mais velho, às vezes com o outro do meio, né? Porque você analisa todas as possibilidades, né? O Pai Celestial também, cada um dos seus filhos é confiado, Ele o dá para cada um de nós, porque Ele sabe aquilo que é necessário para aquele filho. Então Ele conhece as nossas fraquezas, o que povoa os nossos pensamentos. Ele conhece o nosso mundo, o nosso universo interior. Ele conhece todas as nossas aquisições que acumulamos nas diversas experiências. E quando nós titubeamos, veja bem, o céu inteiro se move. Tá numa música da minha cunhada, né, a pastora Ludmila Ferber. Ela fala que o céu inteiro se move para ver-nos vencer a nós mesmos, ajudar-nos a transpor os obstáculos, envia emissários de luz para nos capacitar. Então, conscientizemo-nos disto. Toda ajuda consciente é amparo que não se perde. Então, nós temos que ter a noção que nós não somos os melhores, que se Ele fosse confiar para o melhor, o mais capacitado, não ia confiar a ninguém, porque nenhum de nós é totalmente capacitado, mas Ele nos capacita ao longo do trajeto, ajudando, enviando emissários através de uma frase, de uma palavra, de pessoas que estão junto, caminhando conosco, de pensamentos inspirados por anjos, por amigos espirituais, por espíritos. E a gente no sonho, né, dorme, e aí nós vamos ao plano espiritual, recebemos orientações, não é verdade? Então, nós estamos sempre muito bem cuidados. Então, ponhamos a dispor, abrimos o coração, a mente, né? Nos pomos a dispor. Porém, se desistirmos, amigos, alguém imediatamente nos substituirá, porque nós não somos únicos. Porque a obra de Deus, ela não depende exclusivamente de nós. Não é necessário que sejamos perfeitos. Se fosse assim, lá, nossa casa, a Seara Bendita, não teria nenhum trabalhador. E nós, não nessa época do Covid, né? Mas quando estávamos funcionando, nós atendíamos 2.000, né, indivíduos assistidos por dia. Pois é. E todos os outros contavam mais ou menos 1.000 trabalhadores, que são todos voluntários, percebe? Mas irmãos de boa vontade não estão só lá na Seara Bendita, estão nas nossas igrejas irmãs católicas, evangélicas e tantas outras budistas, né? Todos temos, e aqui e acolá no nosso planeta, pessoas de boa vontade, voluntários, que deixam o seu tempo do seu dia a dia e consagra auxílio ao próximo, servindo ao mesmo Pai, a Deus. Então, queridos, oportunidade de trabalho, ela deve ser aceita com confiança e entrega, nos comprometendo e não apenas nos envolvendo. Quando nós nos comprometemos, nós deixamos um pouquinho de nós com o próximo. Quando nós nos envolvemos, não é a mesma coisa. Pois o trabalho nos leva a exercitar o amor e com isso nós vamos nos melhorando, né? Uma coisa chama a outra. Eu me lembro, hoje eu tenho uma filha mais velha de 28 anos, quando ela tinha uns 10 anos mais ou menos,
nós fomos no asilo, né? Com o grupo da Seara Bendita. Ela foi conosco. E ela era muito tímida, né? Mas ela levou. Eu não me lembro mais, gente, se foi um violão ou se foi uma flauta. Mas ela levou. E ela era muito tímida. Ela não queria conversar com as pessoas. E, de repente, né? Eu estava num canto, quando eu olho, ela estava lá sentadinho, com um senhorzinho, tocando, eu acho que era flauta, tocando uma musiquinha para ele. E ela dali perdeu aquela timidez, né? É uma coisa interessante porque ela quis doar-se e através de exercitar o amor, a timidez se dissolveu, sabe? Depois nós tivemos um outro momento em que ela conversando com uma senhora, a senhora pensou que ela fosse a neta dela e ela ficou perguntando para mim, mãe, o que eu faço? Eu digo, finge que é a neta, né? Eu falei baixinho assim. E ela conversou e ela se sentiu muito bem com isso. Então, é isso, gente. Através do exercício do amor, né? Nós vamos nos auto-aprimorando. Mas além dessas atividades que enobrecem a alma, não podemos deixar de lembrar o nosso servicinho diário. O da nossa família. Às vezes nós conseguimos ser pessoas excelentes, amorosas, compreensivas com as pessoas lá fora e dentro de casa não. O servicinho diário. Aqueles filhos que o Pai nos confiou. Filhos dele, que a nós nos foi entregue. Talvez um esposo, uma esposa, um filho, um sogro, uma sogra, um irmão, uma irmã, né? Uma vovozinha. Pois é, são oportunidades de verificarmos se os ensinamentos de Jesus se internalizaram dentro de nós. É no servicinho diário que nós vamos exercitando as principais virtudes. Desperta tu que dormes, diz o mestre, diz Paulo, né? Desculpa, na carta a Efésios. Colocarmos em prática a teoria que nós lemos e estudamos. Jamais poderemos nos lançar na floresta sem sabermos cuidar do nosso jardim particular, no diz Emmanuel através de Chico. As virtudes, elas são exercitadas aí mesmo, na tua família, na minha família, repetidas infinitamente no tempo, até que o hábito possa as internalizar em nós mesmos. Então, nos nossos caminhos à frente, não deixemos para depois, mãos à obra. Porém, não vamos esquecer que somos almas encarnadas, condicionadas à lei de espaço e tempo. Às vezes ficamos nos preparando a vida toda para aquilo que nunca faremos, né? O trabalho apareceu ali na nossa frente, vamos aceitá-lo naquele mesmo momento com muita alegria. Abraçamos com amor esse trabalho, esse servicinho diário que nos é encaminhado. Não deixemos para depois, o tempo não volta, a paisagem talvez no futuro não seja a mesma, né? A vigor na juventude talvez não seja mais o mesmo vigor, a mesma energia. No início da exposição, nós falamos que a nossa reflexão de hoje nos remete a necessidade de nos conscientizarmos do grande potencial que deveria ser despertado dentro de nós mesmos, no caminho que nos eleva espiritualmente. A tomada de consciência será feita hoje, agora, juntos. Então vamos lá? Com o olhar em Jesus. Vamos fazer as perguntas para nós mesmos? Vamos nos conscientizar? Com o olhar sempre em Jesus, perguntemos a nós mesmos: o que eu tenho feito para melhorar meu relacionamento com as pessoas? O que eu tenho feito para diminuir a distância que se fez entre eu e os meus familiares? O que eu tenho feito para não ser tão frágil diante das dificuldades? O que eu tenho feito para conquistar maior simpatia com aqueles que convivem comigo? O que eu tenho feito para solidificar os valores morais e espirituais? Perguntas difíceis, né? Mas que nós possamos levá-las, essas perguntas, conosco todos os dias, todas as noites ao deitar e refletirmos para que possamos nos melhorar um pouquinho mais a cada dia. Trabalhemos na nossa reformulação interior, abraçando com amor tudo e todos que nos são encaminhados. Que vocês tenham aproveitado essa exposição, assim como eu aproveitei esse estudo e compartilhei com vocês. Que vocês possam
compartilhar com outros também. E se puderem, né, colocar as suas observações aí embaixo no YouTube, né, no canalzinho, ótimo pra gente, né, que a gente pode responder. Que assim seja. Abraços fraternos.